Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos a última aula e gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar com vocês. Apesar da distância, é engrandecedor trabalhar como professor utilizando as tecnologias a serviço da educação. Assim poderemos reverter o quadro das dificuldades de acesso, superá-las e partir para os nossos novos objetivos. Essa parte da apostila, na sua organização, é uma das que eu acho mais interessante e dinâmica. E vocês viram quando eu falo que a matéria é bacana, isso realmente acontece. Assim como eu falei sobre a parte que falava sobre a alfabetização dos arquivos. Então, pessoal, tudo pronto? Beleza? Então, abram sua apostila na página 65, que começaremos a falar sobre a informática na arquivística. Primeiramente, irei falar sobre a informática propriamente dita. Segundo o professor Valderi R.Q. Leiter-Hard, no ano de 1880, o matemático especializado em estatística Hermann Hollerith modificou o sistema de Jacquard para desenvolver um método de contagem automática de dados levantados pelo Census Bureau, nos Estados Unidos. O processo de cartões perfurados reduziu em 1/3 o tempo necessário para a contagem do censo americano. O sucesso da máquina motivou Hollerith a comercializá-lo. Em 1896, Hermann Hollerith fundou a Tabulating Machine Company, TMC, que em 1911 associou a outras empresas. Em 1914, Thomas Watson assume a direção da TMC e em 1924 a TMC passa a chamar-se IBM. Em 1890, o bancário e contador William S. Burroughs iniciou a produção de uma calculadora mecânica que imprimia as parcelas e os resultados. Era vendida inicialmente pela American Unitomer Company, que mudou de nome, vindo a se chamar Burroughs Company. Em 1986, uniu-se com a Univac e transformou-se em Unisys. Em 1985, o alemão Konrad Zuse desenvolveu a primeira calculadora eletrônica. No ano de 1936, o matemático inglês Alan Matheson Turing desenvolveu a teoria da máquina universal, capaz de resolver qualquer cálculo arbitrário descarregada com um programa pertinente. A máquina foi conhecida como máquina de Turing. Essa máquina teve papel destacado na vitória dos aliados sobre o eixo na Segunda Guerra, porque os nazistas enviavam ordens de ataque através de códigos pela máquina Enigma, e a máquina do Turing conseguiu decodificá-las, e assim garantir uma estratégia melhor para os aliados, que estavam em situação bem complicada naquele momento. O filme O Jogo da Imitação fala desse episódio e vale a pena ser visto. Aqui a gente vê o cartaz desse filme, que é um filme bem bacana e que mostra esse episódio. Então, pessoal, aí em 1941, Konrad Zuse construiu o Z3, que foi o primeiro computador eletromecânico. Essa máquina marcou o que chamamos de geração zero dos computadores. Em 1944, Howard Aiken também construiu um computador eletromecânico, conferindo essa tecnologia também para os Estados Unidos. A máquina chamava-se Mark I. John von Neumann, no período entre 1945 e 1950, John von Neumann e Brooks e Goldstein desenvolveram a lógica dos circuitos, os conceitos de programação, operações com números binários e o conceito que tantas instruções como os dados poderiam ser armazenados e manipulados internamente. Esses conceitos estão presentes em todos os computadores, construídos desde aquela época. Segunda geração. O transistor inaugura a segunda geração de computadores, que possuem as seguintes características: aumento na capacidade do armazenamento interno de dados e instruções, sistema operacional com um certo grau de automação, médios recursos de programação, surgimento de linguagens de programação de alto nível como COBOL, utilizado em aplicações comerciais, e Fortran, empregado em aplicações científicas, armazenamento em cartões perfurados, início do armazenamento em discos magnéticos. A informática veio para facilitar nossa vida e hoje não conseguimos imaginar nossa vida sem ela. Isso também ocorre na arquivística. Então vamos ver as funções da informática e vamos tentar associá-las à rotina de arquivamento. Principais funções da informática. Que nós temos, as funções são o desenvolvimento de novas máquinas, o desenvolvimento de novos métodos de trabalho, a construção de aplicações automáticas e a melhoria de métodos e aplicações existentes.
Beleza, galera? Então já vimos essa introdução básica sobre a informática, vamos à partida na aula citada no começo da aula. Segundo Rondinelli, 2002, página 23, após a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia do computador começou uma lenta expansão pelas instituições públicas e privadas. Aos poucos, foram aparecendo os computadores pessoais e as redes de trabalho. Assim, a informática foi inserida nas organizações, modificando profundamente os processos de trabalho e a forma de organizar a informação. O termo tecnologia da informação, TI, serve para designar os conjuntos de recursos tecnológicos e computacionais para a geração e uso da informação. Para a Rezende 2000, a TI está fundamentada nos seguintes componentes: hardware, seus dispositivos periféricos, softwares e seus recursos, sistemas de telecomunicação, gestão de dados e informação. Tecnologia da informação. A gente entende por TI, tecnologia da informação, o conjunto de recursos não humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da informação, e a maneira como esses recursos estão organizados no sistema capaz de executar um conjunto de tarefas. A TI não se restringe a equipamentos hardware, programas software e comunicação de dados. Existem tecnologias relativas ao planejamento de informática, ao desenvolvimento de sistemas, ao suporte, ao software, aos processos de produção e à operação e ao suporte de hardware. O hardware, material ou ferramental, é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas que se comunicam através de barramentos. Em contraposição ao hardware, o software é a parte lógica, ou seja, é o conjunto de instruções e dados processados pelos circuitos eletrônicos do hardware. Toda a interação dos usuários de computadores modernos é realizada através do software, que é a camada colocada sobre o hardware que transforma o computador em algo útil para o ser humano. Os periféricos são aparelhos ou placas que enviam ou recebem informações do computador. Em informática, o termo periférico aplica-se a qualquer equipamento, acessório que seja conectado à CPU, unidade central de processamento. São exemplos de periféricos das impressoras, o scanner, leitores ou gravadores de CDs e DVDs, leitores de cartões e disquetes, mouse, teclado, webcam, dentre outros. Falar sobre os dados. São quaisquer registros ou indícios relacionáveis a alguma entidade ou evento. Por exemplo, um documento de identificação pode conter vários dados de uma pessoa como nome, sexo, data de nascimento, etc. Outro exemplo de dados são a temperatura de uma cidade ou a área de um território. Ainda que esses pareçam por vezes isolados, podem sempre englobar-se em conjuntos. As temperaturas da cidade, de uma província ou país, ou as áreas de um conjunto de territórios. Ou séries, temperatura da cidade ao longo do tempo. Novas tecnologias, com o desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação, a arquivística desenvolveu-se com métodos modernos, como o gerenciamento eletrônico de documentos, que é a GED, o workflow, fluxo de trabalho, e sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, SIGAD. O gerenciamento eletrônico de documentos, o GED, é uma tecnologia capaz de gerenciar de forma eletrônica qualquer tipo de documento, seja documento digital ou não. O workflow é uma tecnologia que possibilita automatizar processos, racionalizando-os e potencializando-os por meio de dois componentes implícitos, organização e tecnologia. Essa tecnologia, além de otimizar e informatizar o fluxo de trabalho, gera documentos digitais, os quais estão armazenados em diversos tipos de mídias digitais. O SIGAD é um sistema informatizado, desenvolvido para produzir, receber, armazenar, dar acesso e destinar documentos arquivísticos. Santos 2003, página 24. O gerenciamento eletrônico de documentos, ou gestão eletrônica de documentos, GED, é uma tecnologia que provê um meio de facilmente gerar, controlar, armazenar, compartilhar e recuperar informações existentes em documentos. O sistema GED permite aos usuários acessarem documentos de forma ágil e segura, normalmente via um navegador por meio de internet corporativa, acessado interna ou externamente, sendo esta a última forma mais presente nos dias de hoje.
A capacidade de gerenciar documentos é uma ferramenta indispensável para a gestão do conhecimento. Documentos formam a grande massa de conhecimentos de uma empresa. O GED permite preservar esse patrimônio e organizar eletronicamente a documentação para assegurar a informação necessária na hora exata para a pessoa certa. O GED lida com qualquer tipo de documentação. Qualquer tipo de empresa, pequena, média ou grande, pode usar o GED. Entre escolas, empresas de advocacia, hospitais, administradores de condomínio, empresas de recrutamento, escritórios de arquitetura, design, engenharia, assessorias de empresas de comunicação e consultorias. Nas médias e grandes empresas, o GED poderá ser aplicado para setores específicos, RH, treinamento, contabilidade, marketing e informática. Esse serviço avalia as necessidades específicas do cliente e oferece um sistema modular, o que possibilita a implementação gradativa do gerenciamento eletrônico de documentos. Bem, pessoal, agora vamos para a aula 17, onde falaremos sobre preservação digital. Seguindo a apostila, temos a seguinte definição. Segundo Vanderlei Santos, 2008, página 26, o documento digital tem como base 3 elementos: o hardware, o software e a informação armazenada no suporte. O suporte de documentos eletrônicos são suporte magnético, tem como princípio básico de funcionamento o magnetismo, ou seja, a informação armazenada nesse tipo de suporte é formada por cargas positivas e negativas que representam os dígitos binários. Uma das características principais de suportes magnéticos é que a informação gravada pode ser modificada a qualquer momento, seja através do próprio hardware ou de um campo magnético. Exemplo, se colocarmos um disquete próximo ao ímã, o campo magnético do ímã irá desordenar toda a informação ali armazenada, o que torna impossível a recuperação ou a leitura da informação. Nessa situação, a mídia não foi danificada fisicamente, e sim logicamente. Então, pessoal, temos a definição do que é o suporte magnético e que o mesmo funciona sob dígitos binários e que devemos manter longe de campos magnéticos para que evitemos assim que ocorra uma desordem relacionada a esse campo. O suporte óptico possui uma característica fundamental em relação às demais mídias, pois é gravado uma única vez, seja no processo de gravação ou na gravação por gravador de CD. Somente o CD-RW e o DVD-RW permitem regravações. O suporte óptico, ao contrário do magnético, não sofre influência das ondas eletromagnéticas e pode ser exposto a campos magnéticos. Os tipos mais comuns de suporte magnético são: o disco rígido é o suporte com grande capacidade, podendo chegar a mais de 500 GB em uma única unidade. Está instalado na parte interna do equipamento. Disquete é um suporte de baixa capacidade de armazenamento, podendo chegar a 2,88 MG, sendo o mais comum 1,44 MB. Esse suporte é lido através de um hardware chamado drive. Memória digital. A grande maioria dos documentos é produzido em meio eletrônico. Há uma crescente preocupação com a preservação desses documentos, em virtude da obsolescência das tecnologias, da deteriorização das mídias digitais e principalmente pela falta de políticas de preservação digital. Para Vanderlei, uma forma de contornar o problema da obsolescência digital seria a criação de museus tecnológicos, locais onde teremos equipamentos obsoletos em perfeito estado de conservação, onde será possível fazer a leitura de mídias eletrônicas consideradas obsoletas. Na visão de Santos 2008, os documentos digitais podem ser gerados de 3 formas: por meio de sistemas informatizados, por processos de digitalização, por meio de uso de um software ou sistema específico. Considerando que a maioria dos documentos na atualidade é gerada por mídias eletrônicas e grande parte das organizações não tem uma política de preservação, analisemos os 10 mandamentos da preservação digital sugerido por Santos. O primeiro é que a política de preservação precisa haver uma equipe multidisciplinar responsável pela elaboração de uma política de preservação digital, pela preparação da infraestrutura e do ambiente e implantação de uma política de preservação propriamente dita. E, por último, pela revisão e adaptação periódica. Sem essas ações, não há como implantar uma correta política de preservação dos documentos. Não depender de um hardware específico. O hardware utilizado para produção, gestão e preservação deve ser escolhido criteriosamente, pois se o hardware não for considerado como elemento de preservação, todo acervo digital corre o risco de ficar à mercê do fabricante.
não depender de software específico. Assim como não se deve depender do hardware específico, o mesmo procedimento se aplica ao software, que pode causar dependência tecnológica de tipo e de fabricante. Essa dependência fica perigosa à medida que torna impossível manter e migrar documentos digitais sem interferência dos fabricantes, pois o detentor do documento digital não tem toda a autonomia para realizar os procedimentos fundamentais. Não confiar em sistemas gerenciadores como única forma de acesso ao documento digital. Trata-se de uma caixa preta, não somente em relação ao software, mas também aos gerenciadores de documentação digital. Pois muitas vezes o usuário acredita que simplesmente por fazer a captura nesse tipo de sistema, os dados e o próprio documento podem ser localizados a qualquer momento. Mas é importante entender que qualquer sistema está suscetível a falhas e que nem sempre podemos confiar nos sistemas gerenciadores. A captura consiste em declarar um documento como sendo um documento arquivístico, por meio de ações de registro, classificação, indexação, atribuição e de outros metadados e arquivamento. Migrar os documentos de suporte e formato periodicamente. Na atualidade, a documentação digital faz parte dos acervos documentais, podendo ser produzida, manipulada e visualizada de maneiras distintas, sofrendo modificações no seu formato e suporte ao longo do tempo. É importante que isso aconteça de forma periódica, pois os suportes e o formato não duram para sempre, ficando assim susceptíveis à obsolescência tecnológica e à fragilidade e à perda de confiabilidade. O sexto mandamento é replicar os documentos em locais fisicamente separados. O fato de manter uma política de backup não necessariamente garante a recuperação da documentação digital, pois em alguns casos de alagamento ou incêndio, tudo pode ser perdido. O sétimo é não confiar cegamente no suporte de armazenamento. Qualquer perda no suporte de armazenamento pode significar a perda do acervo como um todo. Portanto, devem ser observadas inclusive as condições ambientais. De acordo com alguns estudos, foi possível definir que as mídias digitais apresentam maior confiabilidade em ambiente com temperatura baixa e pouca umidade relativa do ar. Uma temperatura considerada ideal seria em torno de 10 a 20 graus Celsius. O oitavo, não deixar de fazer backup e cópias de segurança. A política de backup é o primeiro passo para a preservação dos documentos digitais, pois garante de forma íntegra e confiável a restauração de documentos digitais e sistemas informatizados. Não preservar lixo digital. Muito lixo digital está sendo armazenado em servidores, microcomputadores e mídias em geral. Essa sobrecarga, na maioria das vezes, pode ser eliminada, facilitando a capacidade de armazenamento de documentos que realmente necessitamos. E o último é garantir a autenticidade dos documentos digitais. A garantia da autenticidade dos documentos digitais é fundamental para a qualidade da documentação digital a ser preservada. Um dos momentos críticos para a garantia da autenticidade do documento digital é o momento de migração, que expõe o documento digital para possíveis adulterações e perda de garantia da fidedignidade e da autenticidade. Lembrando, pessoal, que após toda aula, na apostila, temos um resumo e também temos uma atividade. É de vital importância que vocês façam essa atividade para que ocorra um reforço no aprendizado, ok? Então vamos falar agora da GED. A gente já falou anteriormente, vamos reforçar agora. É a gestão eletrônica de documentos e microfilmagem de documentos. Informação. Primeiramente, vamos tentar entender o que é informação. Pois bem, hoje em dia a palavra informação remete-nos de imediato para jornais, notícias, televisão, e poucos são os que pensam em livros, pesquisa ou formação. De fato, pensa-se logo em comunicação e torna-se difícil estabelecer uma distinção entre dois conceitos. A comunicação põe em comum, reúne, mistura e divulga a informação. Nas novas tecnologias, essa comunicação da informação é feita por meios mais modernos, tais como máquinas de fax, satélites, câmeras de vídeo, leitores de CD, DVD, Blu-ray, impressoras, computadores pessoais, e telefone, smartphone, entre outros. A informação é, então, o termo que designa o conteúdo de tudo aquilo que trocamos com o mundo exterior e o que faz com que nos ajustemos a ele de forma perceptível. A palavra informática surge da contração das palavras informação e automática. Logo, informática é a ciência que estuda os métodos e modos de procedimentos de transmissão da informação. Monte, 2004.
Os principais suportes da informação encontrados na atualidade são os papéis, os filmes, os dispositivos de armazenamento magnético e os dispositivos de armazenamento óptico. O papel é utilizado há vários séculos como sustentáculo de múltiplas informações. Somente no século XX começa a ser substituído pelos suportes eletrônicos ou informáticos, fitas, discos rígidos e flexíveis, compact discs, entre outros. Porém, o papel é reconhecido legalmente, enquanto discos e fitas magnéticas necessitam ainda de ser legalmente aceitos pelas agências governamentais. Lopes, 2004. Pessoal, vamos utilizar a definição de microfilmagem do site arquivar.com. É um site muito bacana e que eu aconselho a vocês uma visita. Mas lembrando que vocês devem ler também a definição que está na apostila, mais precisamente na página 72. É tranquilo, apenas 2 parágrafos. Beleza, turma? Então vamos agora para a definição. A microfilmagem é o serviço de armazenamento e preservação de informações através da captação das imagens do documento e processo fotográfico. A solução possui amparo legal, Lei número 5433, de 8 de maio de 1968, e Decreto número 1799, de 30 de janeiro de 1996, que permite a eliminação do documento em papel. Para quem é indicado? É indicado para organizações que buscam preservar os documentos originais por muito mais tempo e desejam reduzir o espaço físico ocupado por eles. Entre as vantagens e benefícios, essa prática evita a deterioração dos documentos e elimina o risco de perda do acervo, dificulta a ação de falsificadores e tem durabilidade garantida pelas normas ISO e ANSI, de aproximadamente 500 anos. O microfilme não é afetado pela obsolescência dos sistemas digitais, pois sua imagem é analógica. As imagens são digitalizadas e disponibilizadas em mídia com alto padrão de qualidade. Etapas da microfilmagem. Primeiro, os documentos são digitalizados e indexados de forma que facilite o controle e localização. Segundo, após a captura e organização, as informações são armazenadas em um microfilme. E em terceiro, os documentos são armazenados de maneira permanente e ficam protegidos e preservados contra alterações e mudanças tecnológicas. Sobre a GED, utilizaremos a definição de Saulo Bueno. Hoje em dia, qualquer empresa, pequena, média ou grande, que exerça atividades constantes tem problemas com a complexidade na organização e no acesso aos seus documentos. Muitas vezes esse problema serve de impasse para o bom funcionamento dos processos empresariais e acaba refletindo de forma negativa nos serviços prestados aos clientes, gerando uma imagem ruim da organização. O conceito de GED, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, é um conceito atual que vem crescendo no meio corporativo e ganhando posição como ferramenta de auxílio aos processos empresariais que demandam tempo. Ele consiste no gerenciamento de documentos empresariais por meio de digitalização, indexação, controle, recuperação e armazenamento desses documentos. É uma alternativa utilizada pelas empresas e escritórios que têm grandes volumes de documentos e os usam constantemente em suas atividades. Dessa forma, a técnica de GED reduz esse volume de documentos e os armazena em meios eletrônicos e até mesmo virtuais, evitando que os documentos físicos se percam ou se danifiquem com o tempo. Outra vantagem é a de que a empresa tem acesso rápido e fácil aos documentos eletrônicos, evitando a onerosidade causada na busca por arquivos físicos guardados. Esse conceito também é usado por empresas que apenas precisam organizar seus documentos, mesmo que não sejam em grandes volumes, para preservar suas informações e modernizar seus processos, tendo acesso ao documento necessário na hora exata. Empresas mais organizadas e dinâmicas geram melhores serviços a seus clientes externos e facilitam as atividades de seus colaboradores, evitando a onerosidade e a burocracia. Portanto, gerenciar documentos de forma adequada e eficaz é imprescindível para a gestão do conhecimento e das informações dentro das organizações, e é isso que o conceito de GED provê como solução para a otimização do negócio principal. Pessoal, o capítulo 19 da nossa apostila fala sobre arquivos especiais. Penso que é de fácil compreensão e que somente com a leitura você aprenderão sobre os mesmos. São os seguintes. Arquivo fotográfico. Segundo a orientação de Paz 2002, para se evitar a deterioração pela umidade e acidez,
As fotografias devem ser acondicionadas em papel de pH neutro e guardadas em pastas suspensas, com suportes de plástico. Devem ser identificadas pelo mesmo código de assunto ou número de registro dado ao grupo de fotos que contém e arquivadas pelo código de assunto principal ou em ordem numérica crescente, conforme o método adotado em móveis de aço. Os negativos das fotos devem ser acondicionados em tiras, em envelopes confeccionados em papel de pH neutro ou polietileno. Os códigos do assunto ou número de registro e o da fotografia correspondente devem ser transcritos no envelope em que o negativo for acondicionado. Arquivo de fita magnética, filme e disco. Os procedimentos para o arquivamento de fitas áudio e vídeo magnético, filmes e discos, guardadas as particularidades de cada suporte, são muito semelhantes aos aplicados no arquivo fotográfico. Nesse caso, o método de arquivamento mais indicado é o numérico simples. Cada rolo de fita ou filme, bem como cada disco, receberá um número de registro que os identificará e localizará no acervo. Para possibilitar a pesquisa, devem ser preparadas fichas que permitam recuperar as informações através de cada um dos elementos de interesse dos usuários, tais como assunto, nome de conferencistas, autores, intérpretes, compositores, orquestras, regentes, diretores, datas, títulos de conferência, congresso, músicas, filmes, de lugares, acontecimentos, gêneros musicais, tango, sinfonia, rock, etc. Essas fichas dão suporte ao arquivo. Aqui temos uma foto aqui de uma máquina, né, exemplificando o momento que a gente falou. E aqui temos o slide que fala do arquivo de recorte de jornal. Em geral, os recortes de jornal são arquivados com vantagem por assunto, podendo se aplicar a qualquer um dos métodos usuais, ou seja, o dicionário, enciclopédico ou decimal. Desaconselha-se a colagem do recorte em folhas de papel, a fim de facilitar o processo de microfilmagem, que existe uniformidade de coloração de papéis, bem como o melhor aproveitamento dos fotogramas. E aqui temos no slide a foto de um jornal brasileiro, o Jornal do Brasil. Esse daqui é 1930, Rio de Janeiro. Então, pessoal, agora vamos falar do arquivo de catálogo impresso. Além da correspondência e de outros documentos convencionais, as empresas possuem também impressos e catálogos produzidos ou não por elas, e que devem receber tratamento arquivístico. O arquivamento poderá ser feito por assunto, por nome das firmas ou por artigos referenciados nos catálogos. Se o arquivamento for por assunto, deverão ser preparadas fichas para os nomes das firmas e para os artigos neles mencionados. Se o arquivamento for feito pelo nome das firmas, deverão ser preparadas fichas para os assuntos e para os artigos. Nessa situação, o melhor método é o alfabético, tanto para os nomes de firmas e de artigos, quanto para os assuntos. Poderá ser adotado também um método numérico simples. Nesse caso, cada catálogo receberá um número de registro pelo qual serão arquivados, devendo ser organizados fichários com entrada pelo nome das firmas, pelos assuntos e pelos artigos constantes do catálogo, PAI 2002. Então, pessoal, agora estamos terminando, vamos para a nossa última matéria, que também é uma das mais importantes. É a matéria que fala sobre a conservação de documentos. Vamos utilizar um texto da Joana Paula Corradi, Gisela Egert Stendel. Trata-se de um estudo bibliográfico que foi desenvolvido como parte de atividade do projeto de extensão Entre Papéis, Preservação Física do Acervo Bibliográfico e Documental do Museu da Escola Catarinense, vinculado ao Museu da Escola Catarinense, abrigado no Centro de Ciências Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina. O estudo expõe de forma simples, prática e objetiva ações e técnicas de conservação e recuperação a serem aplicadas em acervo, enfatizando a higienização das obras e a conscientização relacionada a políticas de preservação preventiva. Aqui temos uma foto do Museu Catarinense. Beleza? Então vamos falar sobre o livro e seus principais agressores. O principal componente de um acervo bibliográfico é o livro, que por sua vez é composto de elementos como o papel, onde a informação é impressa. O papel é sensível a agentes deteriorantes, como umidade, pragas, calor, luminosidade e processos químicos como acidez. Pode ser deteriorado por dois processos, mecânico ou químico.
A tinta sofre degradação por vários motivos, como acidez, remoção por ação mecânica, descoloração por luminosidade, baixa estabilidade, entre outros. Quando um livro ele não é bem confeccionado, a capa dura fica vulnerável aos danos externos, ocasionando descolamento ou descostura entre a capa e o corpo do livro. Encadernações em forma de brochuras são ainda menos resistentes a impactos, exigindo maior cuidado com seu manuseio. Alguns fatores que causam o desgaste nos livros, os internos e os externos. Os internos resultam da fabricação do papel, envolvendo processos como o tipo da fibra utilizada, o processo realizado de cozimento das fibras, o emprego excessivo de alguns produtos químicos, o depósito de partículas metálicas na polpa, ocasionando a oxidação do papel, e o uso de tintas ácidas. Já os fatores externos dividem-se entre agentes físicos, químicos e os biológicos. Os agentes físicos. Entre os agentes físicos estão fatores como umidade e a temperatura, cujas variações podem causar movimentos de contração e alongamento das fibras de papel, além de favorecerem a proliferação de agentes biológicos, como insetos, fungos e bactérias. Sugere-se que sejam utilizados termohigrômetros e desumidificadores, silica gel, entre outros produtos e aparelhos que auxiliem na conservação do material bibliográfico em locais onde a temperatura e a umidade são fatores que ameaçam o acervo. Quanto à iluminação, se essa for inadequada, poderá causar o desbotamento ou o escurecimento do papel e das tintas. Além disso, pode acelerar a degradação de uma substância chamada lignina, que causa o rompimento das fibras da celulose. É necessário controlar a incidência de luz, tanto natural quanto artificial. O controle da primeira pode ser feito através de cortinas, persianas e alguns filtros que absorvem o raio ultravioleta e refletem o calor. A iluminação artificial, a redução da luminosidade do tempo de exposição pode contribuir muito, sendo que o uso de lâmpadas fluorescentes também é uma alternativa para o controle desse agente. Outro agente de deterioração em um acervo é a má ventilação, pois isso também favorece a proliferação de fungos, bactérias, insetos e outras pragas. Ventiladores ou circuladores de ar podem ser utilizados. Quanto à ventilação natural, deve-se tomar cuidado quanto às condições climáticas a abrir portas e janelas. Existem ainda alguns descuidos que podem causar sérios danos ao acervo, podem ser causados pela água, tanto pela infiltração, como até mesmo por enchentes, incêndios, que podem ser resultados de curto-circuitos ou pelo descuido, lixos ou outros elementos, como restos de comida, que atraem baratas, ratos, insetos, trazendo grandes riscos para o material bibliográfico. Certos procedimentos errôneos, como dobrar páginas de orelhas, usar fita adesiva, perfurar ou rasgar páginas, utilizar clipes metálicos e grampos, também pode contribuir para o desgaste dos livros. Os agentes químicos são constituídos por fatores como poluição atmosférica ou ambiental, que causam grandes danos ao papel, pois na poluição existem gases tóxicos como o óxido de carbono, enxofre e nitrogênio, que atacam a celulose e causam reações químicas destrutivas ao papel. Em relação a outros agentes deteriorantes, a poluição atmosférica é o de maior risco, pois envolve a sociedade em geral e requer grandes mudanças no desenvolvimento e na consciência ecológica. A acidez, embora seja um fator externo de degradação do papel, também pode ser causado por fatores externos, como por exemplo, a acidez do material utilizado para encadernar o livro, a acidez da cola, geralmente as brancas, feitas à base de óleos e farináceos, exposição do papel à luminosidade excessiva, gases tóxicos presentes na atmosfera e tintas ácidas utilizadas na impressão. Além disso, há agentes como a alcalinidade do papel, que comprometem sua resistência e facilita a proliferação dos micro-organismos, deixando o documento constantemente úmido. A poeira também é um fator de risco, pois compromete não só a estética, como também a qualidade do papel, estando as partículas de poeira carregadas de poluentes atmosféricos, como o dióxido de enxofre e o nitrogênio, que podem destruir o papel. E os agentes biológicos. Dentre os vários agentes deteriorantes que vimos até agora, os biológicos são de fato os mais danosos, muitas vezes irreparáveis.
Dentre eles estão os insetos, os micro-organismos, os roedores e o próprio ser humano. Os insetos. Entre os insetos estão as traças, que penetram nos livros, avançando em sentido longitudinal e chegam a tal ponto de fazerem desaparecer o brilho do papel. As baratas. As baratas alimentam-se de papel e das colas, usadas nas encadernações, sendo atraídas para os lugares por causa dos resíduos de alimentos e gorduras. E um dos insetos mais perigosos, que são as brocas, que danificam livros e documentos desde sua fase larval, e se instalam já quando nascem e permanecem ali, abrindo caminho à medida que seu tamanho e sua fome vão crescendo. Uma característica desse inseto é a de não atacar folhas soltas, preferindo lugares bem apertados onde podem se alimentar melhor. Por isso, recomenda-se dispor os livros na estante de tal maneira que não fiquem muito juntos e apertados, havendo um espaço folgado entre eles. Os cupins também podem causar grandes estragos a livros e documentos. Eles dividem-se em cupins de madeira seca ou cupins de solo, sendo que esse último grupo é o mais devastador, pois forma grandes ninhos subterrâneos, alcançando facilmente as edificações por meio de galerias e, consequentemente, arquivos, bibliotecas, alimentando-se fartamente de papel, em especial úmido e infestado de micro-organismos. Apesar de serem uma ameaça para os acervos, esses insetos podem ser controlados através de uso de produtos especializados. Porém, esses produtos devem ser aplicados apenas por profissionais da área, de forma a não danificar ou expor ao perigo documentos e pessoas. Os micro-organismos. Os micro-organismos mais conhecidos presentes no suporte papel são os fungos e as bactérias, que atacam os livros e documentos e deixam manchas irreversíveis, alimentando-se da celulose e de outras substâncias presentes no papel. A principal causa da proliferação de fungos e bactérias são a umidade elevada, altas temperaturas e volumes colocados próximos ao solo, às paredes e aos tetos. Para evitá-los, deve tomar cuidado com esses fatores. Se o acervo já foi acometido por esses micro-organismos, então é preciso controlá-los da mesma forma empregada no caso dos insetos, usando produtos específicos e uma equipe especializada, de preferência composta por um biólogo e um químico. Os roedores. A luta contra os roedores é ainda mais difícil. Os ratos utilizam materiais como papel para se aquecerem e para construir seus ninhos, uma vez que se reproduzem até 10 vezes por ano. Ao contrário dos insetos, que ao se alimentarem das substâncias tóxicas do papel acabam morrendo, os ratos não ingerem a quantidade suficiente para isso. Além de destruir o material bibliográfico por onde passam, os roedores também oferecem risco às pessoas, pela transmissão de doenças como leptospirose, febre tifoide e peste bubônica. A melhor maneira de evitar a proliferação desses animais é mantendo o local seco, arejado, evitando o acúmulo de objetos como papéis, caixas, madeiras e matérias orgânicas. Também é preciso usar raticidas, desde que não sejam tóxicos para o ser humano e nocivos para o acervo. Todos esses agentes, insetos, micro-organismos e roedores, apesar de constituírem grandes ameaças para o acervo, são passíveis de controle e extermínio, com produtos de equipamentos corretos, além de profissionais especializados. É possível eliminar gradativamente tais pragas, sem danificar livros e documentos ou oferecer perigo às pessoas. No entanto, pessoal, vale ainda lembrar que é necessário preservar a saúde humana, um dos principais causadores de estrago ao material bibliográfico, que é justamente o ser humano, como se discute no item que se segue. Pessoas. Ao fazerem uso de documentos, as pessoas cometem uma série de danos a esses, como, por exemplo, alimentar-se sobre os livros, manuseá-los com as mãos sujas ou suadas, deixando resíduos ácidos ou gordurosos sobre o papel, arrancar, perder ou dobrar folhas, deixar os livros expostos aos raios solares, riscar, escrever após os braços nos livros, usar fitas adesivas, clipes e grampos metálicos nas folhas. É necessário, pessoal, que haja um programa de conscientização que leve as pessoas a entenderem a natureza e as limitações dos acervos documentais, fazendo-os compreenderem a importância de sua preservação, a fim de que o público leitor os trate, os use com maior cuidado e carinho. Além disso, também é necessário haver um mínimo de vigilância e controle sobre o acervo. Tais cuidados e precauções servem para preservar e zelar pelo patrimônio documental e, embora possam ser eficazes, cabe à instituição
uma vez tendo conhecimento das principais ameaças ao acervo, adotar alguns métodos e técnicas de preservação de livros e documentos. Bem, pessoal, agora já está acabando já, vamos só mais uma atenção rapidinho, agora nós vamos voltar à apostila. E na nossa apostila nós temos as seguintes recomendações. Classifique e arquive seus documentos ativos por assunto e acondicione de preferência em pastas suspensas, que facilitam a localização e acesso ao material. Identifique o assunto principal da pasta de acordo com o que está arquivando e coloque em ordem alfabética. Dentro das pastas, separe os documentos por subassunto e período, utilizando divisórias de cartolina. As recomendações para a conservação de fotografias e negativos. Você não deve usar grampos ou clipes em fotografias ou negativos, não deve escrever em fotografias com caneta ou tinta de qualquer espécie, usar somente lápis macio 6B e, de preferência, anote no verso apenas o número, código para catalogação, não usar fita adesiva, etiqueta autoadesiva ou cola diretamente sobre fotografias e filmes, e não toque diretamente nas fotografias e negativos. Utilize luvas. Evite danos ao papel utilizando fixadores plásticos no arquivamento dos documentos, pois os fixadores de papel provocam manchas de ferrugem não removíveis no papel. O controle contra insetos em arquivos deve ser realizado mediante limpeza e dedetizações periódicas e uso preferencialmente de estantes de aço para maior durabilidade. Fitas de vídeo, disquetes e outros meios eletrônicos devem ser mantidos longe de campos magnéticos, computadores, aparelhos de som, televisão, etc., e livres de poeira, umidades e temperaturas altas. Preserve seus documentos tomando alguns cuidados básicos durante a consulta. Sempre manuseie documentos com as mãos limpas, livres de sujeira e gorduras. Não umedeça o dedo com a saliva para virar as páginas de um documento, livro. Ela afeta a sua saúde e pode provocar o desenvolvimento de micro-organismos na documentação. Não dobre o canto da folha para marcar páginas. Essa dobra no futuro poderá causar rompimento do papel. Utilize marcadores de livro em papel livre de acidez. Então, pessoal, lembrar a diferença entre preservação, conservação e restauração. Tendo a plena noção desses conceitos, a gente vai ter uma política bacana de preservação, conservação e restauração dos acervos. Então é isso, muito obrigado pela atenção, bons estudos e fé em Deus e Perataba. E vamos que vamos. E muito obrigado, galera, muito obrigado pela sua atenção.